Glória a Deus, graças a Deus. Santo é o Senhor. Que o nome de Deus seja na tua vida o guarda-chuva da tua mente. Que o nome de Jesus seja a capa que protege o teu corpo. Que o nome de Jesus seja o sapato que calça os teus pés. Para que você não venha furar os pés nos espinhos desta vida. E a capa não venha fazer você sentir o frio da injustiça dessa terra. E o guarda-chuva de Deus na tua vida. Para que o inimigo nunca enxergue a você e nunca saiba dos teus pensamentos. Recebe, querido irmão. Recebe, igreja bendita do Senhor. Porque o Espírito de Deus está falando para a igreja que Deus é tudo na tua vida. E se você ainda não pensa assim, Deus quer ser tudo na tua vida. Mas é preciso que você compreenda que é assim. É fé. Você pode até não encontrar na Bíblia essas minhas palavras, mas saiba, é fé. É pela fé que você encontra Deus. É pela fé que você é curada. É pela fé que você é curado. É pela fé que essa maldição é quebrada. É pela fé que essa cegueira vai. É pela fé que o rio enche de água e a água traz peixe. É pela fé que essa terra produz, porque a tua fé em Deus vai pedir a Deus, a tua fé em Deus vai fazer com que Deus abra a torneira dos céus e chuva vem para a tua terra e a terra dá novidade. É pela fé. Não quero entender os planos de Deus. Não é possível o homem entender os planos de Deus, mas é possível o homem crer no Filho de Deus. É possível o homem crer em Jesus de Nazaré. E o Espírito que ele enviou da parte do Deus Pai para a tua vida, este clamará ao Pai a teu favor. Creia. Creia em Jesus de Nazaré. A casa de Deus, as portas da casa de Deus está aberta. Em todo lugar você vai achar a porta de Deus aberta. O pastor está orando, está intercedendo. Não questione. Você não está em condição de questionar. A tua condição é de entrar e sentar e ouvir e ser abençoado. Nunca questione a Deus. Nunca questione o servo de Deus. Não faça isto. Não faça isso. Porque pelas tuas palavras, pela tua boca tu peca, pelas tuas palavras tu é julgado. Nunca questione a Jesus. E não questione o servo de Jesus. Deus não te deu essa capacidade. Deus te deu sim o espírito de temor a Deus. E Deus te deu um pastor para te dirigir. Então ouça a voz do pastor. Ouça a voz de Deus. E você será bendito. E as maldições serão quebradas. Porque você obedecendo a Deus e o pastor, você está obedecendo a Deus. Deus que levantou o pastor para te orientar. Sai desse mundo de mentira, de engano, de achismo. Porque Jesus é o Senhor. Aqui no livro de Salmos, no capítulo 59, no verso 12, diz assim: pelos pecados de sua boca, pelas palavras de seus lábios, sejam apanhados em seu orgulho, pelas maldições e mentiras que pronunciam. Então, eu sei, meu irmão, eu sei que meus irmãos, pastor, bispo, apóstolo, eles não usam essas palavras. Na maioria das vezes, como orientação e correção, não usam. Deveria. Importa. Porque a igreja hoje aprendeu, ou seja, quando eu falo igreja, eu estou falando dos membros, aprendeu a questionar pastor e adquirir para si maldição de graça. Quando você questiona o pastor de Deus, o homem de Deus, você está arrumando maldição de graça. Você tem que estar lá, é para ouvir a mensagem e crer em Jesus, não é no pastor. Mas você está indo ouvir o homem é falho e você vai questionar, ganha maldição. Quem está falando? Deus, na palavra dele. Pelos pecados da sua boca. O que é que sai da tua boca, irmão? Sai um pecado lá? Não. O que é que Deus está falando? Compreenda.
É as palavras que tu pronuncia que torna maldição na tua vida. Toda pessoa que questiona a palavra de Deus que o pastor ensina, que questiona o pastor, que não compreende que o homem é falho e quer que o homem seja perfeito. O homem é falho, ele não compreende e diz, olha que pregação ruim, o pastor está só pela misericórdia. Saiba que você está arrumando maldição de graça, você está sendo apanhado. Ei, olha para cá. A tua palavra é um laço que vai te prender. Tu vai ter que fazer melhor do que o pastor está fazendo. Aprende isso, igreja. Quando você questiona o ensinador, isso quer dizer que você é melhor do que ele. E Deus te prende nisto. E tu vai ter que fazer melhor do que ele. Do contrário, tu vai passar vergonha. Então vá para a casa de Deus, buscar a Deus e ouvir a mensagem através do pastor. E ore. Se você acha que o pastor não está fazendo certo, ore a Deus para Deus ajudar o pastor. E não fique questionando ele, porque ele é de Deus, está no altar. Quem não está no altar é você que está questionando. Aprende. Você está criando um laço para se prender quando você questiona o ensinador. Quando você questiona o ensinador, você está se prendendo naquela palavra de julgamento. Você julgou o pastor, você julgou. E logo vai ser julgado por Deus. Sai disso. Você vai para a casa de Deus é para ouvir Jesus, buscar Jesus. Você precisa de Jesus. E você é melhor que o pastor? Não diga nada. Apenas ora a Deus. Senhor, abençoa o pastor. Meu Deus, abençoa o pregador. Meu Deus, abençoa o levita. Pare de julgar. Pare de dizer que ele não é quando ele está no altar. Quem não é, você que não está. Deus está falando que aquele que pelas suas bocas lança palavras será preso nelas. Deus chama ele de orgulhoso. Vai ser preso nesse orgulho aí. Não quer ouvir o pastor que é humilde. O pastor está ensinando a verdade, ele não quer ouvir. O pastor é simples, humilde, ora toda hora, todo dia, mas ele é orgulhoso. O pastor está falando, me ajuda, e ele é orgulhoso. O pastor está pedindo, eu preciso, mas ele é orgulhoso. Não, porque comigo é assim, porque eu sou. Não, porque meu Deus é glorioso, eu conheço a Bíblia. Irmão, conhecer a Bíblia é perigosíssimo. É perigoso conhecer a Bíblia, irmão, e não fazer nada. Jesus disse para onde vai essas pessoas. Não vou estar aqui repetindo essa palavra porque é tão perigosa, mas Jesus disse que melhor do que conhecer e não praticar é não conhecer. Então você bate no peito que conhece a palavra de Deus, mas não faz nada. Você bate no peito que conhece Jesus, mas não obedece a Jesus. Não defende Jesus. Você conhece Jesus, mas anda na gargalhada, anda nas mesas, anda no caminho do pecador, anda fazendo as práticas erradas. Então você foi condenado, irmão, porque conheceu e não praticou. Então aprendamos que a nossa boca tem que ser fonte de água doce sempre. Da nossa boca tem que sair palavra edificadora, palavra que quebra a audição, palavra que edifica o irmão, palavra que leva o irmão a se arrepender da maldade de não crer em Jesus. Quando você não crê na palavra de Deus, você não está crendo em Jesus. Quando você não obedece a palavra e não se ajunta com o pastor da tua igreja, você não está crendo em Jesus. Você está arrumando um laço para se prender. E a Bíblia chama de orgulho. Esse teu orgulho não deixa crer. Esse teu orgulho não deixa você se unir. É, irmão. Rapadura é doce. Mas não é que nem açúcar, não. Açúcar derrete sozinho quando bebe água, né? Mas rapadura não. Rapadura tem que mastigar. E a Bíblia diz, pelas palavras dos seus lábios, seja apanhado em seu orgulho. Orgulhoso. Tem irmão da igreja que se o pastor não olhar para ele, pronto, é o suficiente para sair da igreja. Onde está escrito que o pastor tem que ter atenção? O pastor
por questões, quando a casa de Deus é pequena, ele costuma dar atenção a todo mundo porque é pequeno, mas uma coisa grande não tem como. Então lembre que você tem que buscar Jesus, não é o pastor. E lembre que se Jesus está contigo, que falta faz o homem. Então você tem capacidade de ajudar o pastor. As tuas palavras têm que ser vida, irmão. As tuas palavras têm que ser palavra verdadeira. As tuas palavras têm que glorificar Deus e honrar ao irmão. Ajudar o irmão a sair da mentira, do engano, do orgulho, da soberba. Você não pode ser um orgulhoso. Você tem que abrir esse orgulho de você e do teu irmão com a verdade de Deus. Mas você tem que aprender a fazer isso. Você tem que trabalhar no Evangelho. Você é liberto no trabalho, através do trabalho. Quando você está trabalhando no Evangelho, irmão, você aprende a passar fome, você aprende a passar sede, você aprende a se libertar, você aprende tudo como fazer. Mas o problema é que às vezes você não está trabalhando. Está só lá, dando palpite. Eu não tenho que ser chapão, você não deve dar palpite. Vai trabalhar. O Evangelho está aí. Os pontos de ônibus da vida, a passarela da vida, os terminais de ônibus, a estrada, os viadutos, tá aí, vai trabalhar, vai aprender com Jesus. Assim você vai aprender a querer o bem, porque quando eu falo mal do pastor, quando eu falo mal de todo mundo, quando eu deixo da minha boca sair palavras que não são edificadoras, é porque eu não estou fazendo nada para Jesus. Porque se eu tivesse, Jesus me ensinava. Em vez de eu estar mal amaldiçoando, eu ia abençoar. Em vez de eu pagar mal por mal, eu ia pagar o mal com bem. Mas tudo isso é aprendizado. E o ensinador é o mestre chamado Jesus. Então vá para Jesus. Amém? E ele vai te ensinar o caminho da verdade. Amém, Jesus? Graças a Deus.